Então, qual foi a pergunta do nosso querido aluno Adilson Matos, galera? O Adilson fez a seguinte pergunta: Professor Rodolfo, né? Qual a diferença de uma soldagem que é lead free e uma soldagem que não é lead free? Você já ouviu falar de lead free, pessoal? Se você já ouviu ou não, coloca aqui a sua opinião também nos comentários, aí no chat. Isso é muito importante pra gente, tá? E não esquece do like também, é claro. Bem, lead free, basicamente, está atrelado ao segmento, ao respeito, né, da norma Ross, tá bom? Mas o que é a norma Ross? Foi uma norma criada para que em diversos segmentos, não só na área de eletroeletrônica, automação, enfim, sistemas eletrônicos embarcados, né? Então foi uma norma criada para que, não vamos falar do nosso segmento, né? Para que na área de eletroeletrônica, soldagem eletrônica, construção de componentes eletrônicos, fossem evitadas substâncias químicas que são nocivas à saúde conforme você tem contato contínuo ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, né? Quando a gente fala de soldagem eletrônica, existem tipicamente dois tipos de soldagem, a lead free e a que não é lead free, a convencional, né? Qual a diferença da que tem a substância ou não? A convencional, que basicamente no Brasil é a que é a mais utilizada, por quê? Porque é a mais barata, né, pessoal? É a soldagem que possui a liga 63, 37, 60, 40, onde o 60 ou 63 é o percentual de estanho, tá? Da nossa liga de soldagem. E o restante, né, o 37 ou 40, é o percentual de chumbo, tá, pessoal? Na área, naquela liga que a gente vai usar para soldar, tá? E aí o que acontece, pessoal? Foi detectado que o chumbo, lógico, se você tem uma longa exposição a ele, isso aí pode trazer alguns malefícios à saúde. Então, por isso que todo mundo que solda todo dia, toda hora, faz projeto e tem contato direto com soldagem eletrônica e faz soldagem com chumbo, tem que usar os EPIs, tem que usar máscara e mais do que isso, tem que usar o extrator de fumaça, né? O que é o extrator de fumaça? Basicamente você está ali soldando a sua placa eletrônica, por exemplo, estou soldando aqui o nosso shield para Arduino, né? Um exemplo, tá bom? Do Eletrônica Fácil. Tá soldando e ele a todo momento tá fazendo o quê? Tá sugando toda aquela fumaça que é liberada no momento que você faz a soldagem eletrônica, tá? Então, o que acontece? Se o extrator de fumaça ele está sugando aquilo, o operador, o soldador, o técnico não inala aquela fumaça, não tem um contato direto com ela. Se não acontece isso, está tudo bem, está tudo certo, né? Mas a norma Ross, ela fez com que basicamente fosse proibida, né? Proibido a utilização do chumbo nas ligas de soldagem, né? O chumbo, dentro da área de soldagem, ele é muito importante em relação à resistência mecânica da solda que você faz, o brilho da sua soldagem eletrônica e a molhagem da soldagem eletrônica. Rodolfo, o que é a molhagem da soldagem? A molhagem é o processo que a solda se espalha por toda a ilha de solda, né? Perfeito? Aí o que acontece? Se você pega, então, e a norma Ross fala o seguinte: pô, galera, nós vamos ter que tirar o chumbo, por quê? Porque a longo prazo, quem usa a longo prazo aí não tem os devidos cuidados, pode gerar um prejuízo à saúde. Beleza. Então nós vamos ter que tirar isso aí. Então, olha só, todo mundo que faz placa eletrônica vai exportar a placa para a União Europeia e para qualquer país que siga e exija a norma Ross em seus sistemas eletrônicos, nas suas placas eletrônicas, na montagem dos dispositivos, dos equipamentos, das máquinas, você não vai poder usar mais o chumbo. Então você vai ter que usar o quê? Você vai ter que aplicar a soldagem que é ausente de chumbo. E qual é a soldagem que é ausente de chumbo? É a lead free. Então todas as vezes, meus queridos, tá? Todas as vezes que você vê basicamente um carretel, né? Um rolo de estanho ali que tem a cor verde,
Tipicamente aquele rolo, ele é lead free, ele é ausente de chumbo, tudo bem? E aí o que acontece? O estanho, ele vai ter que se juntar a uma outra liga para que a gente garanta resistência mecânica, condutividade elétrica e uma molhagem aceitável. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque o chumbo ele faz uma diferença danada na facilidade em soldar um componente eletrônico, né? Para começar, que basicamente a temperatura de fusão ela é bem mais baixa do que a soldagem lead free. Então a soldagem lead free, todas as vezes que você faz, coloca ela em prática, você vai ter que se preocupar com uma temperatura um pouco maior. E toda vez que você trabalha com uma temperatura maior para fazer soldagem com a liga lead free, você vai ter que ter uma habilidade maior, vai ter que estar com basicamente o seu skill bem apurado, bem bacana. Por quê? Porque se você deixar muito tempo a placa aos 400 graus, 390, dependendo do componente aí, 410, você tem que fazer isso muito rápido primeiro, para não agredir a placa eletrônica, para não queimar e danificar o seu componente eletrônico e basicamente ao invés de você montar um produto com qualidade, você acabar danificando ele, né, meus queridos? Tá? Então, né, a grande diferença técnica na hora de você fazer a sua soldagem eletrônica é que a soldagem, basicamente liga de solda que não é lead free, você pode ter uma temperatura ali, pô, 330, 350, tá tranquilo, ótimo, até mais que suficiente, dependendo do package que você está usando, tá? Mas no lead free você vai, dependendo do package, se for um componente que tem um terminal bem grande, com uma área, né? Por exemplo, um conector, uma barra de pinos macho, conector KRE, né? Você vai ter que subir um pouquinho ali, 400, 410, aí depende de cada caso, é um caso, né? E qual que é a liga que é inserida junto com o estanho para formar o lead free? Depende, tá, pessoal? Você tem estanho prata, estanho cobre, entre outras coisinhas, algumas outras misturas para que a gente possa fazer um par casado, tá? E a gente tem a garantia da resistência mecânica e da condutividade elétrica no processo dessa soldagem lead free, que é ausente de chumbo, para agregar valor à saúde de quem está trabalhando, tá bom? Mas aí você vai ter que lidar então com todas essas variáveis no decorrer do tempo. E é por isso, né, como o nosso querido aluno acabou de falar, o Caleb acabou de falar e comentar aqui nesse vídeo maravilhoso, que a liga de solda fica mais cara, né? Então, exatamente, né, o chumbo é um material barato, né? Então, como o chumbo é barato, basicamente o seu rolo, né, o rolinho de estanho, né, a liga de solda vai ficar mais baratinha, né? Agora o lead free sempre vai ser mais caro. Então ele agrega todo o valor da norma RoHS para quem está fazendo a soldagem, mas o investimento inicial para você fazer o trabalho com ele é um pouco mais caro, né? E é por isso que ainda, né, não, onde não é exigida a utilização da nossa normalização RoHS, da norma RoHS, ainda muitas placas são montadas sem a solda com chumbo, né? Aliás, são montadas com a solda com chumbo. Por quê? Porque daí você vai ter um custo menor e você vai gastar menos para fazer o seu determinado componente eletrônico. Mas é importante ressaltar que quando você valoriza a saúde e integridade da pessoa, do técnico, de quem está trabalhando na linha de produção, qual é o custo da saúde da pessoa? Qual é o custo a longo prazo dessa pessoa vir a ter uma doença, né, pessoal? Ter um problema de saúde. Quanto que custa a vida de uma pessoa? Não tem preço que pague, né, pessoal? Então, vale muito a pena se adaptar, trabalhar sempre com lead free, para que você ainda possa colocar um selo dentro dos seus equipamentos, dentro aí dos seus sistemas, que você atende a norma RoHS, que cultiva a melhoria da saúde e evolução aí
profissional e pessoal da pessoa que está trabalhando. Lembrem sempre disso, pessoal. Então, inclusive, isso é uma dica do professor Rodolfo, que está aqui com vocês. Se vocês ainda não usam a soldagem com a liga Lead Free, comecem a usar, porque sem dúvida, basicamente na totalidade dos sistemas, isso vai ser exigido de vocês. E o técnico que já tiver adaptado com essas soldagens, afinal de contas, quando você tiver que fazer um reparo numa placa que segue a norma ROS, numa placa eletrônica que vai ter soldagem lead free, se você já tem de tudo bem, você vai conseguir fazer as manutenções, as soldagens de forma tranquila. Agora, se você ainda não está adaptado, conselho do professor Rodolfo, se adapte, porque a tendência é 100% das soldagens serem lead free. Pelo menos eu torço muito para isso, para que todo mundo que trabalha na área eletroeletrônica fique cada vez mais faixa preta na área da saúde da pessoa que está trabalhando nessa nossa área maravilhosa, no nosso mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Beleza? Então essa foi a pergunta do nosso Adilson Matos, ok? Do nosso curso de Eletrônica Fácil, nosso aluno faixa preta. Se vocês têm perguntas também, pessoal, não esqueçam de deixar aqui nas nossas lives, aqui nos comentários dos vídeos. Por quê? Porque a gente sempre vai tentar cultivar, responder. Porque vocês são a essência do Eletrônica Fácil. Vocês são a essência de o professor Rodolfo estar aqui nesse dia maravilhoso, gravando esse vídeo sensacional para vocês. Porque juntos sempre somos mais fortes. Lembre sempre, sozinho você vai rápido, mas juntos eu e você sempre chegaremos mais longe. Perfeito? Beleza, galera? Tamo junto. Contem comigo sempre.